E eu cheguei lá, tava com meningite. Nossa. E assim, aquele desespero na família, meu Deus e tal. E os médicos falando, ó, se você quiser mover ela para um hospital público, a gente não garante que ela chega viva. Então, se fosse você, deixava ela aqui. E eu fiquei internada ali 2 semanas. Era uma mistura, até hoje os médicos não souberam explicar muito bem, era uma mistura meio que de 2 tipos de meningite diferentes. Uau. Então, eles diziam, se a gente tratar um, ela morre do outro. Se a gente tratar o outro, ela morre do um. E se a gente tratar os 2, ela morre do tratamento, porque ela não vai aguentar. E se não tratar nenhum, ela morre também. Então morreu. Tinha, senhor, uma coisa assim. Olha, e eu me lembro que depois de umas 2 semanas, assim, sem passar dor, nada, o médico liberou minha mãe pra entrar no quarto, porque eu tava em isolamento. Ele liberou minha mãe, cheia daqueles aparatos e tal. E eu lembro que ela entrou no quarto e eu falei pra ela, mãe, ora por mim. E ela, por quê, filha? Tá com dor? Eu falei, não, ora por mim, porque a única coisa que tá me segurando aqui é você orando pra eu ficar. Então ora por mim, me libera, eu tô com Jesus, eu tô salva, tá tudo certo, só me libera. Na hora de você morrer. Hora pra eu ir embora, quero ir embora daqui. Não aguento mais sentir dor e tal. Acho que foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. E era dor de cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, aquela impossibilidade de abaixar, né? Então era uma rigidez muito grande. E aí eu fiz no exame, que é aquela punção na coluna, né? A moça errou 3 vezes. Na primeira eu me mexi. Já foi um milagre ali, né? Porque eles dizem que você pode ficar paralítico ali. Na primeira eu me mexi. Na segunda ela pediu pro meu pai me segurar. Meu pai desmaiou. Então eu me mexi de novo. E na terceira, como eu tava muito sensível, né? Eu mexi de novo. Aí na quarta deu certo. Mas 4 vezes furar no mesmo lugar e tal, já era um... Eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, por favor, não deixe eles me furarem mais, eu vou virar uma peneira, mãe, por favor. Era a expressão que eu usava, assim. Ela, tá bom, filha, tudo bem, não vai furar mais. Daqui 15 minutos, outro exame, não tinha jeito. Mas ali, minha mãe entrou no quarto, pra teoricamente ali se despedir, eu pedi pra ela orar por mim, ela saiu pra chorar. E ela deixou a primeira porta entreaberta, eram 2 portas do isolamento, assim, né? Uma primeira salinha ali pra ela se trocar e a segunda saía direto pra o corredor. E ela deixou essa primeira porta entreaberta que dava acesso para o meu quarto. E nessa hora eu vi Jesus entrar. Aí eu falo, já fico emocionada. Você sabe, né? Chorou, você já percebeu. Mas eu vi Jesus entrar no meu quarto pela primeira vez. Descalço, calça jeans, camiseta branca. Não vi o rosto. Era uma luz incrível, mas eu sabia que era Jesus. Quando ele entrou... tem até uma canção que fala isso. Eu nunca vi o seu rosto, mas eu sempre sei quando você chega. Você sabe que é ele, né? Tem a ver com essa experiência. Esse trecho tem a ver com essa experiência. E eu vi Jesus entrar no meu quarto, a minha cama estava bem alta. Ele parou do meu lado e me disse uma palavra. Eu pensei, morri. Veio me buscar. Veio me buscar. Eu encostei a cabeça assim na barriga dele, que a cama era bem alta, ele era alto também. Encostei a cabeça na barriga dele e dormi. Peguei no sono pensando, pronto, morri. A dor passou. Eu acordei no dia seguinte, ninguém sabia explicar. Os médicos começaram a refazer os exames. Não tinha nada, não tinha meningite nenhuma, nem outra. Não tinha febre, não passava mal, não tinha dor. Ninguém sabia explicar. Mais um dia ficamos ali e para fazer mais exames e tal. O médico chamou minha mãe e eu no escritório e falou, olha, se vocês acreditam em Deus, agradece. Tem coisas que a medicina não sabe explicar. E, mãe, pega sua filha, vai para casa que ela tá bem. E a gente não sabe explicar, mas ela tá bem. Então foi essa minha experiência, essa minha primeira experiência de ver o Senhor Jesus assim, de uma visão aberta. Já tinha visto outras coisas assim, mas essa foi de ver o Senhor Jesus assim, para mim foi muito marcante. E ali a minha revolta tinha que ir embora, né? Você vê Jesus, você fala, acabou. Ele é incrível, ele é tudo que eu esperava e muito mais. Ele é muito mais do que eu podia imaginar. Então ali a gente continuou buscando o Senhor em casa até minha mãe melhorar, e aí ela foi um dia para então uma outra igreja e tal, e a gente passou a congregar ali nesse outro lugar. E como é que é depois de ter uma experiência como essa? Assim, no sentido de não te dá poxa, eu queria de novo. Dá. Você passa os anos seguintes da sua vida, você passa dizendo pro Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver. Porque eu fico pensando, de, tipo assim, e até no sentido de todo o resto perder a graça. Né? Vou usar um exemplo bem chulo, assim, pra tentar expressar, né? Como se você fosse na Disney. Entendeu? E depois quer te levar no parquinho lá perto de casa. Em Bragança. Exatamente. E você fala, poxa, era legal isso aqui. Mas agora... então,
Como é que é, assim, o pós, né? Pra mim, foi realmente isso, assim, tudo perdeu sentido. Assim, tudo perdeu sentido. Então, eu me lembro que nesse mesmo ano, e eu até estava contando para vocês, né, esses dias, assim, eu não me lembro exatamente onde começou, mas no meu aniversário, eu criei uma tradição, assim, de falar para o Senhor, olha, as primeiras horas, eu não quero passar com ninguém, eu quero te agradecer pela minha vida. Para mim, eu tinha nascido de novo ali, era uma coisa... Mas eu não me lembro exatamente onde começou. Eu me lembro exatamente, assim, desse dia dos 10 anos. Era 8 de abril de 2004, eu ia fazer 11... Eu ia fazer 11 anos, isso. Eu estava finalizando os 10. E eu estava ali dedicando ao Senhor as primeiras horas e tal, e orando. E, Senhor, não adianta, muda tudo. Depois que você vê Jesus, muda. Muda a sua vida de oração, muda como você enxerga a Bíblia, muda como você enxerga as pessoas, muda como você enxerga a igreja. Muda, porque ele se torna um parâmetro, né? E eu costumo dizer isso, assim, a presença dele, e ele é a resposta das perguntas que eu nem tinha feito ainda. Sim. De repente, eu não tinha nem pergunta mais, porque as respostas já tinham chegado. Eu amo... Às vezes as pessoas até falam isso, né? O dia que eu encontrar Jesus, eu vou perguntar por que disso, por que daquilo, por que daquilo. Eu amo João, quando o Senhor Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis. Ele fala isso para os discípulos, naquele dia vocês não vão perguntar nada. E ver Jesus para mim foi isso. As perguntas acabaram, a revolta acabou, as frustrações acabaram, as dores acabaram, tudo acabou, porque ele era a resposta. E ainda que não tivesse acabado nada disso, ele era suficiente. E ali eu, em oração, esse dia do meu aniversário, eu estava falando com o Senhor e tal, e eu queria muito furar as orelhas. E esse era o presente que eu ia pedir para minha mãe, né? E estava colocando isso diante do Senhor, assim, tudo bem, né? Se eu furar as orelhas e tal. Tudo passou a ser por ele, assim. Entendi. Então eu adotei um estilo de vida eu entendi, eu tomei consciência de que Jesus estava no meu dia a dia. Não era só um Deus distante, sabe? Não era alguém... Deixou de ser o Deus lá da igreja. Deixou de ser o Deus que eu ia encontrar na igreja. Ele passou a ser o meu Senhor, o meu rei, o meu amigo. Então eu ia sair para ir pro colégio, tá bom o cabelo desse jeito? Essa roupa tá boa? Senhor Jesus, até hoje, assim, viração do dia. Uau, Senhor Jesus, eu mando um beijo. Engraçado, meu marido até ri, assim, porque às vezes eu fico um pouco constrangida se tem mais gente, porque o pessoal vai pensar tá aqui, que... Só pensa assim que eu sou meio doida, mas às vezes eu paro assim, a gente tá no carro e na viração do dia, uau, Senhor Jesus, você caprichou hoje, ficou lindo, parabéns, uau, ficou ótimo, sabe? Então, pintura. Trazer ele pra minha vida, não só entregar a minha vida pra ele. Eu tava conversando com uma adolescente assim, e ela tava cheia de dúvidas e tal, e ela me falou disso. Deixa eu dar um exemplo assim, o que é Deus pra você, perguntando pra mim, né? Porque ela estava querendo dizer sobre algumas pessoas que são muito fanáticas, né? Então eu vejo assim, imagina que Deus fosse uma comida, né? Aí tem gente que come e fala, nossa, que gostoso. Aí ele quer comer todo dia, toda hora, e 24 horas aquela comida, né? E aí ela falou assim, eu gosto da comida, mas assim, às vezes. E aí eu falei pra ela, olha, então esse não é o melhor exemplo para Deus. E talvez um exemplo bom para Deus seria os seus óculos, porque ela usava óculos, né? Então, Deus é como óculos, tipo assim, você pensa o dia inteiro no seu óculos. Tipo, óculos. Não. Só que agora você vê tudo através dele. Entendeu? Exatamente. Tudo. Então, onde você olhar, ele está envolvido no seu olhar. Então, como você disse, você não olha para um pôr do sol sem ser através dele mais, né? Ele é agora essa cosmovisão, né? Você escolhe tudo baseado nele, né? E o exemplo que C.S. Lewis dá, né? Que é do sol, né? Você não passa, você nem consegue olhar para o sol, na verdade, né? Mas também você não consegue olhar para nada senão através do sol, né? Então, eu acho que essa é uma mudança que eu tenho a impressão até como se fosse uma segunda conversão, assim, né? Não é, né? É um entendimento, né? Mas da maioria das pessoas tem essa experiência de aceitar Jesus e ter ele nessa caixinha do domingo, da religião, né? E aí chega um momento que ele invade tudo. Uma revelação de quem ele é, né? De que não tem essa dicotomia, né? Não tem minha vida secular, minha vida, meu trabalho. Para ele engole tudo, né? Tudo em todos, né? O tempo todo. E então eu tava nesse momento, assim, falando com o Espírito Santo. Eu queria furar as orelhas e tal. E o Espírito Santo falou pra mim, não fura as suas orelhas. E ali eu comecei um trajeto. Até tava comentando com o Daniel esses dias, meu esposo. Desde esse dia eu nunca estive fora de um voto. Até o final da minha vida eu vou estar num voto ao Senhor. Então, essa experiência com Jesus
destravou em mim algo de que eu queria me oferecer. Não era mais só o sacrifício dele por mim. Era como eu podia agradar o coração dele. Como eu podia entregar mais a minha vida. E passou a ser assim. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, olha, não fura as orelhas agora. Daqui 7 anos eu vou te fazer uma pergunta. Dependendo da sua resposta, você fura ou não as suas orelhas. Eu me achei meio doida, mas ok. E a partir daí, minha mãe conta isso, inclusive. Anos depois a gente estava conversando e ela falou para mim assim, por um tempo, e foi muito forte que ela me disse, por um tempo eu me senti roubada na minha maternidade. E eu falei, meu Deus, como assim, mãe? E ela falou, porque quando você fez 10 anos, e foi ali a minha experiência com o Senhor, quando você estava dos 10 para os 11 anos ali, você já não me perguntava mais. Você dizia para mim, mãe, o Senhor falou comigo assim, assim, assim. E eu sabia que o Senhor tinha falado realmente com você, então eu falava, ok, filha. Mas ela falou, e foi uma época muito difícil para mim, porque eu como mãe, eu sentia, poxa, Deus falou com ela, eu sei que é de Deus, ela tem que fazer, vai ser desse jeito, mas ela nem perguntou o que eu achava. Assim, porque foi muito radical para mim, assim. O meu encontro com o Senhor me tocou tanto que eu falei, é isso. O que ele disser vai ser. O que ele pedir, eu vou dar. O que ele mandar, eu vou obedecer. Então, ainda mais lendo ali, João, né? Vocês são meus amigos, se tem uma condição, se vocês fazem o que eu vos mando, então para mim a obediência era o nível mais alto, né? Obedecer ao Senhor e, óbvio, assim, obedecendo as autoridades ao meu redor.